autêntica. Essa aula ela é totalmente opcional, se você não assistir, fique tranquila, vai conseguir da mesma forma mudar as questões no seu relacionamento que você passa hoje através da sua autenticidade. Então não se preocupe, fica tranquila. As práticas desse curso que você adquiriu, elas são muito simples e os exercícios são bem tranquilos. Então, para quem que é indicado essa aula? Essa aula é indicada em duas situações. Se você gostaria de se aprofundar mais, entender mais o que são esses números de Grabovoi, o que tem por trás, por que eles funcionam, ou se você ainda tem alguma dúvida de como que esses números podem te ajudar no seu relacionamento a restabelecer a si mesma, né? Você se restabelecer a si mesma e reconstruir a sua forma de se relacionar. Então, aqui você vai ter uma explicação completa, sem filtro. Não coloquei essa aula como obrigatória de propósito, porque ela é mais profunda, ela é mais complexa, ela é mais acadêmica. Então se prepara, segura aí, porque aqui eu te mostro tudo, sem firula. Vamos lá! Se você for à padaria comprar um pãozinho, você paga com dinheiro, cartão, Pix. Dinheiro são números, certo? Se você, por exemplo, vai para a costureira fazer um vestido, você precisa tirar as medidas para poder saber a proporção ali do vestido, se vai ficar bem em você. Então você também faz essa medida usando números, certinho? Se você dirige e para controlar a sua velocidade, você mede com números, não é isso? Se você faz um exame de rotina, por exemplo, os resultados do exame, eles são numéricos e eles vão definir o seu nível de saúde, não é mesmo? E da mesma forma, quando você fica triste, por algum motivo, você pensou em algo antes. Esse pensamento, a intensidade em que você pensou naquilo, reflete o número de vezes em que ocorreram algumas interações elétricas e químicas no seu cérebro. Então, também são números, não é isso? A sua condição vital de sobrevivência, os batimentos cardíacos ou a sua pressão arterial, são medidas em números, não é mesmo? Em todos os momentos da vida a gente vê número e você realmente acredita que os números também não poderiam formar novos estados emocionais e até mesmo novos padrões de pensamentos em você? Pensa um pouco sobre isso. O tempo todo você escolhe ir ao banco antes de almoçar ou almoçar antes de ir ao banco. É uma escolha. Ir ao supermercado hoje ou ir ao supermercado amanhã. Mas o amanhã a Deus pertence. E você não tem 100% de certeza se realmente vai acontecer aquilo que você planejou ou não. Você não tem 100% de certeza. Você planeja, mas pode ser que haja alguma mudança, algum ajuste. Por exemplo, se eu conseguir tirar férias em janeiro, eu vou para a praia. Se não chover, eu vou ao clube. Então, a gente pode dizer que o amanhã é uma possibilidade. Ele é uma probabilidade. Alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa no setor de mineração. Era uma pesquisa de dissertação de mestrado, lá na Universidade Federal de Ouro Preto, para investigar a probabilidade de uma mina produzir mais. Ou ela poderia produzir menos, ou ela poderia manter uma produção constante. E essa seria uma previsão para anos seguintes. Então o que eu fiz? Eu peguei os dados históricos de tudo que ela tinha produzido ao longo desse tempo, com várias variáveis, que não vem ao caso aqui dizer, e eu estimei a probabilidade dela produzir mais ou produzir menos, ou manter a sua produção constante. Por que eu fiz essa pesquisa, afinal? Eu simulei estatisticamente o que aconteceria no futuro, com base nos dados que eu tinha. Eu usei a matemática chamada simulação de Monte Carlo. Como eu não sabia o que poderia acontecer, porque eu não tinha bola de cristal, eu simulei com base em probabilidade. Mas, afinal, o que é probabilidade? Vamos lá. Pense em um dado. Sim, por exemplo, esse dado que está aqui na minha mão. Se eu jogar na mesa esse dado agora, ele pode cair com a cor azul, né, para cima, ou ele pode cair com a cor laranja, ou amarela, ou vermelha, ou branca, ou verde. Então eu tenho 6 possibilidades de cores para cima, para cair para cima quando eu jogar esse dado. Vamos ver o que vai dar. Eu vou jogar esse dado aqui agora e a gente vai ver que cor que vai aparecer para cima. Laranja. Veio laranja aqui para cima. E qual que é a possibilidade
de ter caído esse laranja. Qual que foi a possibilidade? Foi 1 por 6. 6 faces para uma possibilidade só. E o futuro, ele é probabilístico, assim como jogar esse dado para cima, na mesa, ou então definir o futuro de uma mina. Se vai produzir mais, se vai produzir menos. É isso, o futuro, ele é uma probabilidade. Mas eu tenho uma coisa interessante para a gente falar diante disso. Antes do futuro acontecer, alguém pensou, alguém planejou. Ou não, e não tem problema. Mas se você quer que algo aconteça na sua vida de alguma forma, você vai prestar mais atenção nisso. Você vai focar um pouquinho mais nisso. E isso é crucial, é fundamental quando a gente fala de números de Grabovoi. Algo acontece de invisível antes de acontecer na vida real. Esse é o ponto aqui. Mas não é de forma aleatória, eu vou explicar para você como é que funciona. E isso acontece exatamente no pensamento. Mas não falo aqui de pensamento positivo. É totalmente diferente. Por que não é relacionado com pensamento positivo? Porque o pensamento positivo sozinho, ele não faz nada. O pensamento sem o light point, ou foco consciente, não cria futuro. O pensamento precisa do light point, porque senão um pensamento solitário, ele não cria futuro. Então, só de pensar positivo não é suficiente. O que eu falo aqui é de pensar de uma forma diferente, associando foco consciente mais o pensamento. Vamos para um exercício simples. Pense numa pessoa que você gosta, por exemplo, uma amiga querida. Fecha os olhos e pensa nela. Quando você olha para ela ao vivo, ela vai estar na sua frente, de carne e osso. Mas quando você pensa nela ou lembra dela, você não pode pegar, você não consegue pegar. Essa é uma imagem projetada, não é uma imagem real. É uma imagem holográfica. Assim como um filme ou uma foto. Eles não são reais, são uma projeção de uma imagem. Da mesma forma, o seu pensamento não é carne e osso, não é objeto físico. Não é um celular ou um computador, por exemplo. Mas também não é uma imagem de um filme ou uma TV, por exemplo. O seu pensamento ele é um pouco diferente. Ele é projetado de outra forma. Ele é formado por infinitos pontos, como os pixels de um computador ou a imagem de um celular ou TV. Cada pontinho da imagem de um computador, por exemplo, é um pixel, e a gente sabe disso. Mas em um pensamento, não é um pixel esse pontinho. No pensamento, cada ponto é uma probabilidade. Aquilo que é real. Essa probabilidade pode ser alta ou baixa. Ela depende da intensidade em que você foca naquilo que você está visualizando ou imaginando. Ou seja, depende do seu foco consciente ou o seu light point. Quanto mais intenso, maior a probabilidade de se materializar. Mas você ainda pode duvidar do que eu tô falando. Eu sei disso. Então, eu vou tentar te explicar de uma forma simples, mas o que vem agora é um conceito complicado. Vamos lá. Qual que é a diferença do pensamento com o dado que eu joguei, esse dado aqui, ou a produção da mina? Né? Eu fiz o cálculo, enfim, eu fiz um monte de cálculo lá para calcular. Eu não controlei o futuro da produção da mina e eu não controlei esse resultado aqui do laranjo que caiu aqui no dado quando eu joguei. Mas aqui vem um ponto bem interessante. O pensamento mais o light point te dá o poder de controlar o que vai acontecer no futuro. Sem eles, você só consegue calcular o futuro baseado no passado. Como eu fiz com dado e eu fiz também com o cálculo da mina, que eu te contei. Qual que é essa diferença em termos técnicos? Vamos lá com um exemplo. O pessoal que trabalha com petróleo, por exemplo, eles trabalham para saber onde que o petróleo está lá embaixo do oceano. Eles calculam a probabilidade de onde o petróleo está, tá? Em forma de uma matriz 3D, uma matriz de probabilidades. Então, cria-se um espaço tridimensional. Comprimento, largura, altura. Esse espaço ele forma matrizes tridimensionais de probabilidade, matrizes 3x3, formando modelos holográficos em programas 3D. E dessa forma é que se planeja a extração do petróleo. Tem uma margem de erro, claro, isso tem, né? É probabilístico, a gente não tem certeza do que tem ali embaixo. Mas com o seu pensamento acontece de forma diferente. Quando você aplica o foco consciente, é muito mais sofisticado. Você não consegue ver, mas cada ponto, como se fosse um pixel de computador, cada ponto de probabilidade é formado no seu cérebro,
e forma uma matriz maior. Uma matriz 5x5. É mais complexo e mais sofisticado. Porque não estamos falando de um futuro estimado com base em dados passados. Aqui eu estou falando de algo mais complexo. Eu estou falando em você criar o futuro a partir do agora. O que vai ser essa matriz 5x5 de probabilidade que você vai construir lá no seu pensamento? O que tem nessa matriz? Cada pontinho que forma a imagem do seu pensamento vai ter, né, nessa matriz, um espaço XYZ, tipo esse cubo aqui, né? Comprimento, largura e altura. E vai ter o tempo. Por que o tempo? Porque você está trabalhando com o tempo invertido. Você está fazendo o futuro que você quer, trazendo esse futuro que você quer para o momento em que você faz a prática. Ou seja, o futuro de um relacionamento feliz você traz para o momento em que você aplica o foco consciente ou o light point. Então, o tempo, ele é a quarta dimensão. E o quinto elemento dessa matriz? Esse quinto elemento da matriz é um mecanismo bem profundo, que você pode chamar de amor, ou criação, ou novo espaço, que corresponde nada mais nada menos do que o novo espaço que está sendo criado no seu pensamento. Essa é a quinta dimensão dessa matriz. Sem ela, o pensamento não se materializa. Ele fica lá no campo das ideias. Quando você faz essas práticas, quanto mais você faz, mais essa nuvem de pontos formadas por essa matriz, né, por essas matrizes 5x5 de probabilidades, mais esses pontos vão se tornar densos e formam, né, um holograma. E esse holograma vai se formando no seu cérebro. Esse novo espaço é a quinta dimensão. Esse holograma se forma na sua mente até se tornar real no seu dia a dia. O que o Grabovoi fez foi o preenchimento de informações de pontos de espaço-tempo. Ele converteu essas matrizes 5x5 de alta probabilidade de gerar estados mentais e emocionais positivos. Ele converteu essas matrizes em sequências numéricas. Vamos recapitular o passo a passo. Um ponto do cérebro, o que seria o pixel do computador, é uma matriz de probabilidades 5x5, que eu expliquei para você anteriormente. Muitos pontos de matrizes 5x5 formam uma nuvem em formato de um número da sequência numérica. A sequência numérica conecta-se com a consciência via light point ou foco consciente. Na sua mente, forma-se um holograma da mulher que você quer se tornar. Esse holograma se converte em estados mentais e emocionais muito mais autênticos, muito mais alinhados. Ou seja, eles te transformam e te ajudam a você se tornar muito mais autêntica no seu dia a dia, menos insegura em relação ao seu relacionamento. E finalmente, isso vai influenciar diretamente na forma em que você se relaciona com seu parceiro. Calma, eu avisei que não seria simples. Você realmente acha que o mecanismo por trás da sua transformação, da mudança do seu futuro, trabalhando sua consciência, seria tão fácil assim? Se fosse tão fácil, nenhuma mulher reclamaria de problemas em relacionamento. Então, é por isso que elas ainda não descobriram essa forma. Explicar a matemática por trás não é fácil. E eu sei que para você também deve ter sido muito, muito abstrato. A boa notícia é que as práticas que você vai fazer mais adiante, nesse treinamento que você adquiriu, são mega simples. Mas essa aula, como avisei no começo, ela é sem filtro, para te explicar profunda e academicamente o que tem por trás, né, do que você vai aplicar nesse treinamento que você adquiriu. Fera, deixe-me ser honesta com você. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Você pode não ter ainda comprado a ideia de que os números funcionam para resolver o seu problema, que você passa hoje, todo dia, inclusive hoje, nos seus relacionamentos difíceis. Sabe por quê? Porque ninguém te explicou dessa forma. Exige uma matemática bem avançada. Exige geometria, né? Uma geometria também avançada, exige conhecimentos de ótica, probabilidade.
teoria, né, um conhecimento a fundo da teoria da singularidade e um nível de consciência mais elevado. Resumindo tudo que eu falei aqui, funciona. A matemática, ela não mente, isso é exato. É como 1 mais 1 é igual a 2. Fera, deixa eu jogar na real com você. Eu tenho muito respeito pelo seu dinheiro que você investiu nesse treinamento. Se eu trabalho com números para te ajudar a melhorar a sua vida, especificamente os números de Grabovoi, se eu não tivesse competência para te explicar cientificamente sobre eles e por que eles podem e como que eles podem te ajudar no que você passa hoje, eu nem deveria estar aqui. Eu realmente sinto que é minha obrigação te passar todas as informações que eu tenho, sem filtro, sem guardar nada, ainda que elas pareçam difíceis, ainda que esses conceitos sejam densos ou abstratos, e ainda que essa aula seja opcional. Se você ainda não está convencida de que esses números funcionam e eles podem te ajudar realmente, esse curso ele não é para você. Não perca seu tempo. Você pode agora jogar todo o seu dinheiro investido aqui e parar esse treinamento, ou você pode pagar para ver e sentir na pele o resultado acontecer. A escolha ela é totalmente sua. Se você escolher, te vejo na próxima aula.